Oi, meus lindos, tudo bem? Então, eu tô aqui com um relato quente de novo. Nossa, esse relato, quando eu vi, eu até me assustei. Se passou lá em Chapada Diamantina. Quem nos conta é o Sérgio. Ele tem 37 anos, hoje, né? Quando ocorreu isso, ele tinha 7 anos de idade. Era só uma criança. E ele lembra perfeitamente como se fosse hoje. O vô dele, o pai dele, né? A família dele morava no lado de um frigorífico, lá na Chapada Diamantina. E nesse frigorífico trabalhavam várias pessoas, né? Iam pessoas de tudo quanto era lado para trabalhar nesse frigorífico. E muita gente não tinha onde ficar. E algumas das pessoas ficavam em alojamentos, né? Que o próprio dono do frigorífico tinha construído para deixar os funcionários ficar. E o vô, né, do Sérgio, ele era o capataz de todo mundo, sabe? Capataz na época quer dizer que é o gerente hoje, né? Capataz na época era o nome dado. Mas pra gente hoje se chama... É o gerente, né? Do lugar. E aí ele cuidava de todo mundo. E uma certa noite ele tava lá dentro, arrumando, organizando a papelada, né? Todas as coisas que tinha que fazer do frigorífico. Encerrando o final de trabalho. E ele ficou até mais tarde, eram mais ou menos umas 10, 11 horas da noite. Ele estava trabalhando. De repente, ele vê todos os moços, né? Que ficavam no alojamento, sair dentro do alojamento num griteiro. Mas tudo berrando pra fora. E gritando e dizendo que um bicho entrou no quarto do amigo e levou ele pendurado. Aí ele olha assim, lá no terceiro andar, sabe? Aquela criatura quebrou tudo. Subiu lá no terceiro andar e pegou o rapaz e levou com ele. Era sangue pra tudo quanto era lado. E o rapaz sumiu. Aí eles pegaram, todo mundo pegou a espingarda, pegou tudo e começaram as buscas atrás do corpo do rapaz. Ficaram durante dias procurando, dias. Mas não encontraram nada. Nem sequer um rastro daquele bicho que entrou lá dentro. E eles não sabiam dizer o que era aquilo. Uma coisa sobrenatural que num salto entrou no terceiro andar, pegou ele e levou embora. Alguns diziam que era lobisomem, outros diziam que era cão do inferno, outros diziam que era assombração. Outros chegaram a dizer que era o Slenderman. Então a gente pensa o que pode ser, né? Não sei. Mas todos os moços que estavam trabalhando no frigorífico, né, começaram a ficar com medo de ser o próximo a ser atacado por aquele bicho, né? Eles não sabiam que bicho era. Então eles pegaram e começaram a montar, fazer plantão, sabe? Na frente do lugar onde eles dormiam. Sempre ficavam de plantão, eles tocavam, né? Fazia o plantão até um horário, outro plantão até outro horário, outro plantão até outro horário. E assim eles iam. Aí tá. Só que um belo dia, um dos meninos vai no centro da cidade. Ele foi fazer umas compras, açúcar, café. Isso depois de 4 meses já que tinha se passado esse episódio. E ele olha na venda da cidade. O rapaz que tinha sido carregado pelo bicho estava lá. De boas. Aí eles assim, como assim? O que tu tá fazendo aqui? Tu não tinha morrido, cara. Nós te caçamos por tudo, nós te procuramos por tudo. Como é que tu estás aí? Não, eu naquela noite, eu não sei nem o que aconteceu, porque eu não me lembro. Quando eu acordei, eu tava no meio do mato, todo machucado. Alguém me levou pro hospital e eu fiquei no hospital até ontem. Eu saí do hospital ontem e agora eu tava tentando ver um jeito pra ir até lá no frigorífico pra conversar com vocês. Aí ele pegou o cara, levou pro frigorífico e ele voltou. Só que o pai do guri, né, o vô do menino, ele ficou estranho. Ele disse, ué, como que esse cara tá vivo depois daquele ataque? Da onde que uma pessoa que foi levada por um bicho vai ficar viva? Sem nenhum arranhão no corpo, sem nenhuma marca. Fala sério. Tem alguma coisa de errado nisso aí. Sinistro, né? Tu também pensaria dessa forma. Aí o vô dele começou assim a cafifar com esse rapaz, que achou muito estranho. Um guri franzino, daquele jeito que ele era, mal conseguia andar. E ele ficar assim, não ter uma marquinha no corpo, nada. Estranho isso aí. Aí tá, ele voltou a trabalhar no frigorífico, dormia lá, tudo certinho. Só que assim, ó, geralmente à noite, ele se sumia. E ia pra algum canto e ninguém sabia pra onde ele ia. E voltava só quando o sol tava brilhando.
E aí o vô do menino estava ouvindo que no campo de golfe do lado, ele tinha um campo de golfe do lado muito lindo, que é onde as pessoas iam jogar golfe, né? E tinha os guardas noturnos do campo. E eles ficavam lá, de boas, cuidando. E eles estavam dizendo que lá naquele campo de golfe estava indo um bicho de noite cavando no campo, fazendo buraco e trazendo o bicho para comer. E enterrando o bicho no campo de golfe. Aí ele começou a pensar, ué, será que não pode? Aí ele foi um dia lá conversar com o cara no campo. Aí o cara assim, eu já tô até cansado de ver esse bicho aí. Esse bicho já dei tiro, já fez tudo, mas não morre. E assim, né? Ele vem, entra aí, destrói tudo o campo, aí depois ele leva a culpa. Estão dizendo que eu que tô furando o campo de golfe. Que eu tô alugando o campo de golfe à noite para as pessoas jogar, sem autorização. Aí ele assim, não, então essa noite eu vou ficar aqui contigo. Eu quero ver esse bicho. De repente o bicho veio e ele entrou pro campo de golfe realmente. E ele veio com o bicho na boca. Era um cachorro enorme. Sabe, assim, um bicho muito feio, peludo, todo desengonçado, sabe, andava todo errado. E ele disse que ele pegou, veio com o bicho na boca e começou a cavar, fez um buraco, botou o bicho dentro do buraco no campo de golfe. Aí ele assim, não, então agora você vai salvar, você vai me salvar, porque você vai ser o testemunha vivo de que esse bicho fez buraco lá no campo. Aí ele, não, se precisar eu te ajudo, imagina. Aí tá, no outro dia, ele segue o franzininho de novo. E aí o franzininho entra pelo meio lá do mato, perto do campo de golfe, e começa num griteiro. E ele vai e olha, e ele sai correndo pro campo de golfe, bem no meio do campo onde é tudo iluminado. E lá ele começa a se ensanguentar todo, e de repente ele vira aquele bicho. E quando ele vira o bicho, ele vem atrás deles para matar. A sorte é que a porta que eles estavam era de ferro, e não conseguiram pegar. Daquele dia em diante, o vô do menino resolveu fazer tudo para pegar esse lobisomem. Eles tentaram de todas as formas acabar com o bicho. E não conseguiram. Até que eles fizeram uma armadilha para ele dentro do frigorífico nas caldeiras. Nesse dia, eles fizeram tudo para pegar o bicho. O guri estava acorrentado, ele arrebentou a corrente, ele fez tudo. Ele matou quase todo mundo. Os únicos que ficaram vivos foi o avô do menino e o pai do menino. E o avô do menino, ainda por infelicidade, foi ferido por ele. Ele era uma pobre criatura, porque ele tinha sido amaldiçoado, ele não tinha culpa do que ele tinha. Ele não tinha culpa de nada. Só que aí, então, o vô do garotinho ficou amaldiçoado. E dali pra frente, a família começou a viver um pesadelo, porque tiveram que construir um lugar para deixar ele preso todas as noites de lua cheia. Porque como é que você vai matar o seu pai? Complicado isso, né? Como é que você vai matar o seu vô? É muito complicado. Então eles prendiam ele lá nas noites de lua cheia e alimentavam ele com bichos que eles castavam, porque ele gostava de tomar o sangue dos animais. E assim o vô dele ficou até 90 anos de idade. Quando um dia ele, antes de virar, ele virou lobisomem e ele passou a noite toda gritando e uivando dentro da gaiola. E ele, quando voltou a ser gente, ele se pendurou na gaiola e se matou. Porque ele disse que não aguentava mais aquela vida de ser um bicho, que ele não queria ser aquele bicho, que ele tinha matado o guri porque ele era um bicho. Ele não era justo ele ficar vivo sendo um bicho igual o guri. E assim foi o relato deles. A família sofreu durante anos por causa desse incidente. E o Sérgio disse que depois disso ele veio morar mais perto de São Paulo. E ele não quis saber de mais nada. Se afastou de tudo e hoje ele vive sozinho. Mas esse pesadelo sempre acompanha ele. Os gritos e os uivos do vô na calada da noite da lua cheia. Espero que vocês tenham gostado desse relato. E que tenha servido de alguma coisa de bom para você. Beijo, beijo, beijo da bruxa.